Bem-vindo a mais este programa do Está Escrito Canadá. Meu nome é Evaldo Vicente e muito obrigado por estar aqui conosco. Todos nós enfrentamos problemas na vida, mas hoje o pastor Douglas Pereira vai mostrar a você como Deus pode prover soluções que nem mesmo você imagina. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Mar, a grande inspiração e musa dos poetas, também influenciou o grande trovador lusitano Fernando Pessoa a escrever o poema O Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O mar tem sido inspiração e foco de estudo para poetas e namorados, artistas, músicos, escritores, cientistas, geógrafos, pregadores, entre tantos outros. O mar não serve somente como fonte de alimento, mas também de sustento. Não só para pescadores, mas para cidades inteiras que dependem do turismo que provém do mar. Contudo, o mar também é conhecido, infelizmente, por destruição, dor, sofrimento e saudade. Por essa razão, muitas vezes comparamos o mar e as suas ondas aos momentos difíceis que enfrentamos na vida. Quantas vezes não escutei, as ondas da minha vida estão me destruindo. Pastor, penso que vou naufragar. Muitos, nesse momento de tempestade, questionam Deus, a sua benevolência, o seu poder e até mesmo a sua existência. Aonde está Deus diante dessa tormenta? Ele não está fazendo nada? Talvez você que está me assistindo neste momento esteja passando por um momento de turbulência em sua vida. Não sabe o que fazer, para onde ir, onde encontrar socorro. Quem sabe, pensamentos de terminar o sofrimento de uma vez por todas estão rodeando a sua cabeça. Calma, respira fundo. Deus está em ação. Ele sempre está em ação. Nos momentos que nos restam, eu gostaria de compartilhar com você como Deus age diante das terríveis ondas desta vida. Iremos ver brevemente 3 relatos bíblicos de como Deus agiu com o mar e suas ondas e, dessa maneira, ver como o Eterno pode agir em sua vida. Antes de vermos esses 3 relatos bíblicos sobre o trato de Deus com o mar, precisamos estabelecer o fundamento primordial entre Deus e o mar. Jeremias 5, verso 22. Porque vocês não me honram, porque não sentem temor diante de mim? Eu sou aquele que fez os limites dos oceanos para conter suas águas, que fez uma linha na areia que não pode ser cruzada. As ondas chegam e não conseguem passar. A arrebentação vem, quebra e termina ali. Deus determina até onde o mar e as suas ondas podem ir. Ele estabelece limites. Ele tem poder sobre o mar. Da mesma maneira, Deus tem poder sobre o mar da vida. Mesmo Ele não sendo responsável pelas ondas da vida, pelo sofrimento e dor, o Eterno estabelece limitações e nos promete que sempre está ao nosso lado. Como podemos ver em 1 Coríntios 10, verso 13. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação.
O primeiro relato bíblico que desejo analisar com você sobre como Deus pode lidar com o mar encontra-se no capítulo 14 do livro de Êxodo. De forma miraculosa, o povo de Israel, depois de 430 anos de cativeiro egípcio, foi libertado através de 10 pragas. Agora, eles marcham em direção à terra prometida. Logo no início dessa viagem, eles se deparam com um grande desafio. Faraó havia decidido trazer de volta o povo de Israel para o cativeiro no Egito e manda o exército ir capturá-los. Ao perceberem a aproximação do perigo e não tendo como fugir, pois havia um mar vermelho à sua frente, os israelitas entraram em desespero. Vejam, eles ainda não estavam no mar, mas estavam diante do mar. Porém, o povo concluiu que era o fim. Então Moisés disse ao povo, Êxodo 14, capítulo 14, versos 13 e 14. Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. A luta pertence ao Senhor. Não se esqueça disso. Então, Deus abriu o mar. Quando o mar foi aberto, o povo não somente escapou das garras do exército, mas também se viu livre do iminente perigo quando o exército egípcio foi destruído no mar. Deus tem poder de abrir o mar. E Ele pode abrir o mar para você, como Ele abriu o mar para a Jéssica e o João Pedro. A Jéssica, ela veio para minha vida depois de 9 anos de casada, que ela nasceu. Né? A gente não tinha planejado ter filhos. Aí a Jéssica veio. E eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, então a educação dela era uma coisa que me preocupava demais, demais mesmo. Então eu orava muito a Deus, buscava muito a Deus, porque eu era diretora de escola, tinha pouco tempo, então ela vivia comigo na escola, então foi assim, uma educação preocupante para mim, muito preocupante. Até que ela se cansou da vida de mudança, né? Vida de diretora de escola é isso, mora num lugar, daqui a uns anos vai para outro, e ela se cansou dessa vida, porque sempre perdendo os amigos, tinha que fazer novos amigos em outra cidade. Aí ela mesma chegou à conclusão que seria muito bom ela ir para o colégio. Lá fez o ensino médio e a faculdade. E lá ela conheceu o Jope, né? E o João Pedro. O que a gente mais faz quando a gente tem um filho é orar, é pedir a Deus pelo futuro do filho. Então eu sempre me preocupei muito com a minha filha, para que ela não saísse da igreja, para que se casasse bem. Eu queria muito que ela tivesse um marido muito bom para ela. Nunca pedi a Deus um marido rico, nem de status. Eu sempre pedi a Deus que ela te arrumasse um marido cristão, uma pessoa muito boa, fiel a Deus. E Deus me abençoou muito, porque Ele é tudo isso. Ele prestou um concurso, ele e o irmão, o Gabriel. Prestaram um concurso no Exército, para serem professores, né, da Escola Militar do Exército, onde havia apenas uma vaga por disciplina. E ambos, né, os dois irmãos, conseguiram a vaga, né? O irmão em matemática e ele em música. Então hoje eles são professores tenentes do Exército. Aí o primeiro ano dele no Exército foi tudo bem, tudo em paz. Mas no segundo ano eles começaram a ter problemas, porque começou a ter muita convocação para eventos lá no Exército no sábado. Então houve a primeira convocação, o primeiro evento, eles não foram. Aí houve o segundo evento, eles também não foram. E o pessoal já começou a ficar, né, meio estranho com eles. E o comandante chamou primeiro o oficial que aplica as disciplinas, foi muito duro, firme com eles. Aí depois o comandante chamou e quis saber por que todo mundo ia trabalhar e menos os dois. E eles então explicaram tudo, biblicamente, por que eles não trabalhavam de sábado.
Só que o comandante, ele foi muito, assim, incisivo, sabe? Foi muito resistente. Ele disse, não, isso não tem nada a ver com o trabalho, o exército está acima de tudo, acima de religião, todo mundo trabalha, por que vocês não vão trabalhar? Aí, quando eles foram chamados pela segunda vez, o comandante disse assim, olha, esse dia é muito importante, porque eu estarei indo para outro local, fui transferido, e vocês estarão recebendo um novo comandante. E esse evento é para isso. Vocês não podem faltar, porque vocês vão estar recebendo um novo chefe agora. E aí eles disseram que não iriam. A situação se complicou, porque o comandante disse assim, agora essa situação para vocês ficou muito mais grave, porque vocês estão premeditando a falta. Aí eles ficaram aguardando, né, na segunda-feira serem chamados. Aí segunda não foram chamados, terça também não. Mas durante a semana o novo comandante chamou. Aí foram lá os dois na sala do comandante. Aí o comandante quis saber por que faltaram no evento, né? Que foi justamente na vinda dele para essa unidade em Curitiba. Aí eles contaram tudo, que eram adventistas, que criam na Bíblia, nos 10 mandamentos, falaram tudo sobre o sábado. Aí ele disse assim, olha, se tem uma coisa que eu respeito é religião. Eu já liderei outros adventistas e eu entendo perfeitamente a situação de vocês. Então, vocês podem contar comigo, o que eu puder fazer para resolver o problema de vocês, eu vou fazer. Logo, o comandante convocou uma reunião com todos os líderes ali da escola militar, com os chefes, inclusive esse oficial abaixo dele, que era o responsável por aplicar disciplinas aos desobedientes, estava nessa reunião. E nessa reunião o comandante disse assim, olha, nós temos aqui no Exército 2 professores adventistas e eu quero deixar muito claro aqui para todos que eu respeito a religião deles, não quero mais ouvir conversas, brincadeiras de mau gosto a respeito do sábado. Eles são ótimos funcionários, bons profissionais e tudo que eu puder fazer por eles eu vou fazer para resolver o problema do sábado. E já estou determinando a partir de hoje que os eventos que nós teremos aí esse ano, todos eles que estão marcados no sábado, nós vamos transferir para sexta-feira. Quando a gente é fiel a Deus, né, no trabalho, a gente procura fazer o melhor, porque a gente está representando a Cristo na nossa casa, no nosso trabalho. Quando a gente faz o melhor, Deus honra seus filhos. E a gente recebe as bênçãos, e as bênçãos também são estendidas para todos que trabalham com a gente, como foi estendido aos colegas também. E graças a Deus estão lá na santa paz. Deus abriu o mar para o João Pedro e pode abrir para você, porque Deus é soberano sobre o mar. O segundo relato bíblico que gostaria de estudar com você encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versos 23 a 27. Na porção bíblica, vemos um momento de pânico dos discípulos. Eles se encontravam dentro de um barco no mar da Galileia quando uma grande tempestade rompeu. Mesmo sendo homens do mar, eles temeram pela própria vida. Jesus, que descansava no barco, foi mais do que depressa acordado. E os versos 25 a 27 nos dizem o seguinte: os discípulos o acordaram, implorando, Mestre, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que sentasse o barulho e o mar que ficasse quieto. Silêncio foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Ele acalmou o mar. Se Deus é poderoso o suficiente para acalmar o vento e o mar, Ele pode acalmar as ondas da sua vida. Se Deus não abrir um mar para você, Ele pode acalmá-lo. Foi isso o que Deus fez na vida de Felipe Antônio e de sua família. Ele acalmou o mar. Estudava, vinha para a igreja, muito ativo, participava de bravadores, tudo, vinha a acampamentos. E veio uma gripe chatinha para cima de mim. Iniciou com essa tosse, com
Eu levei numa médica, ela deu um xarope no sarou, e como era época de férias, falei, não, um pronto-socorro, porque aí o pronto-socorro vê tudo. Quando chegamos no pronto-socorro, o pronto-socorro detectou um número muito alto de glóbulos brancos. E aí nós começamos com uma bateria de exames, né? Ficamos uma semana, até que foi descoberto a leucemia de linfoma, né? E aí fomos para o GAC e no dia do aniversário dele, começou a quimioterapia dele. Eu fiquei muito preocupado porque era um instituto de câncer e estavam falando muito do meu pulmão e eu estava preocupado porque câncer todo mundo sabe o que é. Minha avó morreu por causa disso. O louvor para mim é muito importante. Eu acho que o louvor me evangelizou e o louvor eu cantava. E cantava para ele, não desisti, Cristo vem logo. E eu não desisti. Estava meio perdido, não sabia se Deus estava comigo, se não estava comigo, mas minha mãe falou, ele está com você, porque se ele te deu isso é porque você aguenta e quando você passar disso, você vai ser um garoto bem melhor. E vai saber muito mais das coisas, vai ser muito mais forte. Uns momentos que você cai, que você não sabe o que vai acontecer, mas depois você busca uma corda, alguma coisa assim, né? Porque ele está ali, ele está vivo, né? E eu preciso ajudar ele, né? Então eu não posso ficar ali, não posso, eu tenho que sair. 6 primeiros meses, não pude ir para a igreja, que estava com imunidade muito baixa, não podia ter contato, porque qualquer um vírus, bactéria que fosse, já poderia dar muito problema para mim. Ele realmente ficou muito ruim. Então eu ficava mais na UTI e hospital. Ficava pouco tempo aqui em casa. Daí Deus só foi me abençoando, passei por muitas provações, remédio que altera muito emocional, o sistema nervoso. Então os remédios eram muito fortes e mexia com o sistema nervoso central. E ele, apesar desses remédios, apesar do sistema dele, que tinha muito enxoo, essas coisas, ele não desistiu da escola. E foi numa época em que eu me separei e ele não deixou também isso atrapalhar, né? Então foi a atitude da pessoa em crer num Deus vivo é fundamental. Daí deu 1 ano e pouco, melhorei, pude voltar para a igreja, finalizei o estudo bíblico com a minha mãe, me batizei. Hoje eu tô curado. 2 meses já, estou curado, sem tratamento, só acompanhamento só dos médicos. A total tranquilidade foi dia 24 de maio desse ano, né? Que ele parou de tomar químio e no mês seguinte também, todos esses meses que nós estamos fazendo exame não tem nada, então esse foi a minha tranquilidade. Oração e Deus principalmente foi tudo que me fez ficar forte aqui. E tudo que me fez estar aqui hoje foi Deus. Assim como Deus acalmou o mar para o Felipe e para a sua família, Ele pode acalmar o mar para você, porque Deus é soberano sobre o mar. Não se esqueça, se Deus não abrir o mar para você, Ele pode acalmá-lo. O terceiro e último relato que desejo ver hoje também encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 14, versos 22 a 36. Jesus, após atender uma grande multidão, pede para que os discípulos atravessem de barco o mar da Galileia, enquanto fica sós em oração com Deus. Em determinada hora da madrugada, Jesus decide ir ao encontro dos discípulos. Sendo o Senhor do mar, Ele não toma um outro barco, mas vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Isso mesmo, Jesus andou sobre as águas. Os discípulos, amedrontados com tal cena, imaginam que estão vendo um fantasma. Cristo se apresenta e Pedro pede uma confirmação. Se você é mesmo, faça que eu também
ande sobre o mar. Veja o que ocorreu em Mateus 14, 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro andou sobre as águas. Querido, querida, se Deus não abrir o mar para você, se Ele não acalmar o mar para você, Deus fará que você caminhe sobre o mar. O apóstolo Paulo enfrentava uma onda em sua vida. Ele suplicou a Deus algumas vezes para que abrisse ou acalmasse o mar. Porém, Deus respondeu: a minha graça te basta. Assim como o apóstolo Paulo, talvez você terá que ouvir Deus lhe falando que não poderá abrir ou acalmar o mar para você. Porém, Ele promete estar ao seu lado, dando forças para que você ande sobre o mar até aquele dia, quando o mar não mais existir. Deus é soberano sobre o mar. Confie nele. Ele está e sempre estará ao seu lado até aquele dia em que, uma vez por todas, enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois o pecado estará no passado e o reino eterno de Deus será realidade. Não se esqueça que, se Deus não abrir o mar, nem acalmar o mar, Ele fará que você ande sobre o mar. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela certeza que o Senhor é soberano, que nada foge aos seus olhos e que o Senhor sempre está ao nosso lado. Nos abençoe, nos guarde e nos liberte de todo o mal, e que muito em breve possamos estar contigo nas mansões celestiais. É no nome de Cristo que nós oramos.
Amém. Chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito Canadá, mas o nosso estudo da Palavra de Deus não termina por aqui. Logo teremos um próximo encontro e eu espero que você esteja aqui conosco. É um privilégio tê-lo sempre e até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.